contexto mais amarelo, celebrando aqui esse momento, né, a importância de nós abordarmos sobre o importante mal do século. Infelizmente, a depressão tem atingido níveis exorbitantes em todo o mundo e o Brasil também participa disso. Surge agora o momento da gente conversar de uma forma mais aprofundada, né? Convidando pacientes, convidando os nossos queridos profissionais de saúde, cuidadores, familiares que lidam com essa doença no dia a dia. E às vezes tem problema para poder fazer a identificação ou até mesmo lançar mão de recursos da farmacoterapia, receber determinadas prescrições e não saber se é a mais adequada, se é a mais correta, se tem chance ali de interações medicamentosas. Enfim, eu espero que nesses 4 dias você tenha bastante recurso, né? Tenha uma infinidade de informações para você lidar melhor com esses pacientes e talvez você também passe pelo problema da depressão. E aqui eu quero poder te ajudar a combater, a conhecer melhor esse nosso inimigo e termos dias bastante proveitosos. A gente está falando aqui do nosso momento chamado Farmacoflix, né? É a nossa segunda série. Nós tivemos a nossa primeira que foi no mês de junho. Nós falamos ali sobre antipertensivos. Foram 4 dias falando sobre aliviar a pressão. Aliviar a pressão. Falamos ali de contextos fisiopatológicos, de como funcionam os antipertensivos, discutimos casos clínicos. No 4º dia a gente fez também o lançamento da nossa comunidade Farmaco na Prática, um ano, né? Celebrando ali o nosso primeiro ano da comunidade e abrimos as inscrições. Isso também vai acontecer durante essa semana. A gente vai falar aqui durante 4 dias e no 4º dia a gente também vai abrir as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática. Vocês estão me ouvindo bem? Confirme aqui para mim se está tudo ok. Fico sempre preocupado com essa possibilidade de vocês não estarem me ouvindo. Vai me dando boa noite aí. E de onde vocês estão falando? Isso. Que bom, que bom. Deixa eu ver aqui. Alinhando para vocês, nós temos 4 dias para falar somente sobre a depressão. E hoje nós estamos no episódio 1. Dá uma olhada aqui, ó. O nosso assunto de hoje é conhecendo a depressão, qual é a sua origem e qual é a sua consequência. De nada adianta a gente falar logo dos medicamentos, né? Até porque, uma atitude bastante responsável, eu estou aqui abrindo uma janela de conhecimento que geralmente fica circunscrita em famílias, em momentos pequenos de consultório, ou você acessando o Google para poder buscar alguma informação adicional, né? É lamentável a gente ter uma gama de profissionais de saúde que tiveram durante essa graduação, talvez 1h30, 2 horas falando sobre antidepressivos, né? Hoje você fica, às vezes, 2 horas assistindo um jogo de futebol, mas essa é uma realidade muito comum no nosso país. Tempo de dedicação para aprender melhor sobre os antidepressivos, para combater esse problema do mal do século, né? Então, quem está falando aqui para mim, olha, professor, eu falo de Domingos Martins, eu falo de Itaperuna, eu falo do Paraná, do Rio de Janeiro. Tem gente falando, olha, hoje eu vou precisar dormir mais tarde, porque acordar mais cedo amanhã, eu tô falando de outro país, entrar em contato comigo lá pelo Instagram. E eu espero que vocês também convidem colegas que talvez estejam achando que começa às 21 horas. A gente antecipou de uma maneira estratégica, porque essa aula vai durar aqui mais ou menos 1h40, 2 horas, para a gente abordar somente sobre os aspectos iniciais de conceitos de depressão, diagnóstico, se existe exame laboratorial para poder identificar a depressão, assuntos extremamente novos que não se encontram nos livros, mas está aqui gratuito para você, 0800, durante alguns dias. Depois, todo esse conteúdo do Farmacoflix vai ficar disponível apenas para os nossos membros da comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Deixa eu dar aqui mais um aviso para vocês. Olha só. Aqui. O aviso é uma pergunta. Eu quero saber como que você se define. Se você está no grupo do, eu não sei nada sobre antidepressivo, professor, eu quero aprender melhor. Eu sou estudante, eu estou me graduando. Thiago, eu sou paciente, eu quero entender melhor sobre os antidepressivos. Tá aqui, ó, não sei nada. Tem alguns falando, olha, eu estou aprendendo, eu estou animado. Eu quero entender melhor como cada classe atua, os efeitos adversos, as interações, ok? Não, professor, eu estou pronto para dominar a farmacologia, já sou membro da comunidade e estou aqui querendo aprender mais. É bem certo que tenhamos uma grande parcela que já faz parte da nossa grande locomotiva de aprendizado. Já tem acompanhado aqui as nossas aulas, se você está na aula de número 84 semanas, né, com aulas inéditas todas as segundas-feiras. Somos hoje o maior canal de farmacologia do país e muita gente me pediu de falar sobre os antidepressivos. Professor, quando que vai começar a falar sobre eles? Não tem como a gente falar em 1h30. Então, de uma forma estratégica, nossa equipe pensou aqui em utilizarmos um momento, e surgiu essa situação muito oportuna para o mês de setembro, falarmos sobre os antidepressivos, tá bom? Então, caneta, papel, paciência, né? Muito cuidado para entender cada abordagem minha aqui, porque a gente está falando de um tema extremamente delicado, né? A depressão, conhecida como mal do século, ela tem estratégias farmacoterapêuticas e não farmacológicas para poder cuidar melhor dela. E para poder falar melhor sobre a doença, nada melhor do que a gente começar a falar nos aspectos históricos, né? Ambientar você, para não colocar de uma forma jogada a palavra depressão e achar que toda a situação de tristeza é, de fato, a depressão, que ela já é conhecida há mais de 300 anos, que todo mundo já sabia sobre a história de serotonina. Não é bem assim. Então, vamos juntos aqui, acompanhando ponto a ponto nessa série, tá? Todos os dias, de segunda até na quinta-feira, a gente começa a falar a partir das 20 horas, tá bom? Então, seguindo a sequência, deixa eu te apresentar aqui, pra você ter noção, você que está chegando agora, a gente fala hoje do episódio 1, conhecendo a depressão, qual sua origem e consequências. Amanhã a gente fala como tratar a depressão sem uso de medicamentos. Depois falamos como definir melhor cada antidepressivo para cada situação. Então, a aula 3 tem uma ênfase mais aprofundada sobre os medicamentos. E a 4 também, porque a gente fala sobre eles através de casos clínicos, colocando bastante na prática, tá bom? É isso aí. Alguma dúvida? Coloque aqui para mim se vocês estão me ouvindo, porque a gente vai começar agora a nossa abordagem. Às vezes eu olho aqui pro lado, porque eu tô vendo o comentário de vocês aqui do lado esquerdo. Às vezes eu coloco a minha tela na frente, né? E hoje a gente mudou aqui o nosso layout, mas vai dar tudo certo. Beleza. Vamos lá. Iniciando a nossa aula. Combatendo a depressão. Qual a sua origem? Quais as suas consequências? Vamos lá. Para quem não me conhece, sou o professor Thiago de Mello, graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e pós-doutor em farmacologia. O nosso intuito aqui, então, não é você terminar esse episódio, nem tampouco a série, e falar, pronto, estou agora disposto a me automedicar, a falar com o médico que eu estou precisando de tal substância, porque o professor Thiago falou de maneira alguma. Aqui é uma aula de orientação, tanto para os nossos pacientes, e uma aula de instrução para os nossos queridos profissionais de saúde, sejam eles médicos, sejam enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas. Aliás, falando em psicologia, nem todo curso tem a disciplina de psicofarmacologia. Muitas graduações, né, colegas que já formaram, chegam até mim e falam, professor, eu tenho que lidar com uma série de pacientes, ele fala que está tomando vortioxetina, eu estou tomando sibutramina, eu estou tomando bupropiona, e eu fico assim perdido, porque, na verdade, eu sei da mente, mas eu tenho muita dúvida sobre os antidepressivos. Então, essa aula também aqui para você. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é instruí-los da melhor forma possível. Deixa o seu like também, né? E não se esqueça de se inscrever no canal. Uma frase que eu gosto muito de falar para vocês. Os fármacos não criam efeitos, mas em vez disso modulam funções fisiológicas intrínsecas. Jamais esqueçam disso. Ninguém vai tomar fluoxetina porque vai ser ali a fonte de serotonina. Você é uma farmácia ambulante. Você mesmo é capaz de produzir uma série de neurotransmissores. Então, os fármacos que temos disponível no mercado são apenas ajudadores, são amplificadores de uma resposta. Mas nós temos que ter os nossos pacientes como coparticipantes no processo da cura. O medicamento não é um agente de milagre, é uma muleta para que você possa, então, sair desse cenário da depressão. Estou vendo aqui alguns relatos de colegas falando, na graduação eu não tive, só na pós-graduação.
Se vocês colocarem aqui para mim, eu vou ver o comentário de vocês, em quanto tempo foi abordado o assunto de antidepressivos durante a sua formação profissional, seja ela graduação e também pós-graduação. Vocês vão perceber que grande parte aqui dos nossos colegas vão falar, olha, eu tive 2 horas, tive 3, tive 4, né? Então, é lamentável a gente ter o tempo praticamente de um filme sendo abordado por uma ferramenta tão importante hoje na atualidade. Né? Então, como aqui a gente não tem o compromisso de cumprir ementa, né, temos a liberdade de falar para todo o Brasil e fora do Brasil sobre medicamentos, não há nada melhor do que a gente falar durante 4 dias sobre esse importante assunto. Bom? Então, uma colega falando aqui, ó, não fui, não tive. Né? Essa aula vai ficar gravada durante 7 dias aqui para vocês, até na próxima segunda-feira. Depois, ela vai ser conteúdo exclusivo da nossa querida comunidade Farmácia na Prática. Né? Colegas aqui falando, olha, acho que em 2 horas na graduação, a estudante de medicina, né? Temos vários colegas aí, dá tempo de vocês compartilharem e convidar também. Eu acho que a gente vai atingir aqui um público recorde hoje ao vivo. Né? Aí, muito pouco abordado na faculdade. E tem mais, novas classes vão chegando. Né? Se você formou em 2002, com certeza você bota oxetina. Você não viu nenhum comentário sobre a ketamina, o tratamento da depressão, e assim vai. Né? É lamentável, lamentável. Vamos lá. Então, nessa aula você vai entender o conceito e a história da depressão, quais as possíveis causas da depressão, as consequências dela e também aspectos fisiopatológicos. Né? Olha aqui, temos até colega dentista, que legal. Né? Os dentistas também lidam com os antidepressivos, até porque eles geram muitos efeitos adversos que contribuem para a cárie, para a litose. Né? Muitos antidepressivos são usados para a disfunção temporomandibular. A gente vai comentar também isso ao longo da nossa série. Tá bom? Olha aí, Yuri falando, eu tive a disciplina de psicofármaco, mas a optativa é a grande realidade. Infelizmente. Tá? Então não dá para viver de achismos. A gente precisa entender que nosso cérebro é nossa casa. Né? Our brain, our home. É a nossa casa, a gente precisa entender melhor sobre isso. Né? Então, um estímulo que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o seguinte: quem quiser pintar essa parte, eu acho muito importante, você colocar lá no Instagram, eu quero que você já coloque isso no seu coraçãozinho. Não mediquemos as lágrimas. É muita gente desvalorizando os períodos de tristeza e que muitas vezes ela é necessária. A tristeza, em muitos momentos, ela pode ser também parte da nossa terapia. Inspire-se numa árvore. Uma árvore que, independente do contexto, ela tem raízes profundas. Então pode passar pelo inverno, pode passar pelo verão, primavera, as folhagens mudam, mas ela continua ali viva. Né? Então, passar pela tristeza, eu gosto muito desse conceito do Dr. Neuri Botega, psiquiatra, professor americano, que diz que a tristeza é como se fosse a febre. Né? Ela é o sinal. É uma manifestação. Né? É um momento de crise, sim, durante a tristeza. E que a crise, da palavra grega, quer dizer cortar, separar, distinguir. É um momento de reavaliar. É um momento de reconsiderar coisas. Eu queria saber se você já leu alguma vez um versículo que está lá no livro de Eclesiastes. O sábio Salomão, cerca de 800 anos antes de Cristo, ele coloca uma condição de que é melhor estar num velório do que numa festa. Mas ali mesmo ele coloca uma reflexão. Por que o velório seria talvez um local? Porque ali a gente pode refletir melhor sobre as coisas. E é no momento de tristeza que a gente reconsidera muitas coisas que a gente faz. Então, não mediquemos as lágrimas. Agora, se é um período de persistência, se te deixa extremamente anedônico, sem prazer algum, se ele te prende, se ele traz alguns prejuízos ao longo de um bom tempo, aí precisamos reavaliar e chegar a essa condição, né? Ação para uma mudança, que pode ser com fármaco ou sem fármaco. Vamos entender isso ao longo da aula. Né? Então, analisar um indivíduo depressivo, né? Eu trago aqui essa imagem, que é uma escultura, gente. Você tem uma mulher olhando essa escultura, uma escultura extremamente fidedigna à condição de um paciente depressivo, chamado de O Grande Homem, The Big Man, de Ron Mook, um australiano, extremamente talentoso, que só faz grandes esculturas. Tudo dele é macro, né? Então ele faz um feto grande, ele faz mulheres enormes, faz homens. E nesse caso ele coloca a projeção aqui de um indivíduo depressivo, embotado no seu canto, né, desconfiado. Esse é o perfil de um paciente classicamente depressivo. E como conceito de depressão, eu trago aqui para vocês. A depressão é um transtorno de humor que causa um sentimento persistente de tristeza. Veja a diferença agora. Persistente de tristeza. Perda de interesse, sendo, portanto, uma doença de caráter incapacitante. Atenção para o que eu vou falar agora. A Organização Mundial da Saúde já tem afirmado que em 2030 a doença mais incapacitante vai ser a depressão. Não é a hipertensão, não são dores lombares, não é o diabetes. A maior condição para absenteísmo no trabalho vai ser a depressão. Como a gente está em 2022, vamos tentar mudar essa projeção? É uma estratégia, através de mudança de estilo de vida que é fundamental. Né? Colocar para as pessoas, não, mas por que você é depressivo? Você tem emprego, você tem saúde, você tem uma família linda. E por que você é depressivo? Não é por aí. Nem sempre o indivíduo é fruto da culpa, né? De ser um indivíduo ingrato, né? Por ter tudo na vida e ter depressão. Esse é o mal do século, mas nós temos alguns gatilhos que ele pode também evitar. Né? Nós vamos ajudar isso de forma muito detalhada hoje. A depressão passa então por tristeza contínua, um vazio, um humor irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam de forma significativa as capacidades e habilidades de um indivíduo. Eu gosto muito desse autor. Neuri Botega, bato palma para esse psiquiatra muito lúcido, ele fez um livro para poder ajudar pacientes e familiares, abordando sobre questões do nosso dia a dia da depressão. Um dos maiores problemas é a não identificação dela. Porque quando a gente fala de hipertensão, a gente mede a pressão arterial do paciente, ela está alta. Quando eu quero dizer se um paciente é diabético, a gente mede a glicemia. Se ele tem dislipidemia, a gente mede colesterol, seja algo palpável. Se ele tem um tumor, eu vejo a massa tumoral. Eu percebo a metástase. Mas na depressão não tem pega, né? Então é preciso de contato, de conversa, de empatia, de ouvir melhor o paciente. E aqui eu trago para vocês alguns relatos de pacientes depressivos. O primeiro é de uma paciente falando, olha, me sinto amarrada. Tá ficando difícil e complicado. Eu leio e não consigo assimilar. Parece que eu emburreci, eu tenho que me arrastar pro trabalho, algo me paralisa, eu vivo insegura, com travas e medos, eu carrego um monte de tenho que, mas cadê o botão de start? Outro diz assim, eu tenho esse sentimento que deixei de ser uma pessoa boa e capaz. O tempo todo ruminando. Será que vai dar certo, hein? Eu me culpo pelos erros do passado. E se me descobrissem um câncer, seria melhor. A roupa bonita que eu vi na vitrine parece que não é pra mim. De madrugada começa o martírio, já acordo cansado. A pata de um elefante afundando no meu peito. Um peso nas pernas, uma canseira nos braços. Me dá um nó, eu não consigo engolir comida. Eu emagreci 7 quilos e estou na pele e osso. Reparem que para cada relato nós temos um mosaico de sinais. Não são os mesmos. Nem sempre a tristeza é carregada em cada quadro de depressão. Pode ser um quadro de irritabilidade acompanhando o prejuízo cognitivo, uma alteração brusca também de peso. Né? O humor deprimido geralmente está ali associado. Mas o padrão da depressão ele tem várias facetas. E que isso depende da identificação não somente por psicólogos e psiquiatras. Muitos que estão ao redor, ao detectar os primeiros sinais, pode ser fatal para evitar que esse paciente entre no vale. É possível evitar antes dele colocar o primeiro passo ali nesse vale que a gente não deseja. Né? Isso, ó, Renata, que dizendo, relatos duros, realistas e bem afinados ao que encontramos na clínica. Então fiquemos atentos, queridos, a esses sinais. Né? Então, na depressão, a gente está falando aqui de medo, de paralisia, de vazio, ausência de luz, sem esperança, um indivíduo desesperado, confuso mentalmente, estranhamento de si mesmo, ele não se reconhece. E também tem medo de viver, e veja o paradoxo,
medo de viver e, ao mesmo tempo, medo de morrer. Então, são certas confusões mentais que habitam esse indivíduo e, infelizmente, alguns que estão ao redor se afastam um pouco, porque ou se cansam, ou então até têm medo de se contaminar por ideias que também levam ele para baixo. Olha que cenário que nós vivemos, né? Então, é bom lembrar que aqueles que ouvem demais os relatos também podem ser vítimas, como os próprios médicos. Eu trouxe aqui o relato de uma médica que disse assim: você é maltratado os meus pacientes de novo, sendo ríspida, impositiva, respondendo com sarcasmo. Nada está bom. Põe defeito em tudo. Você me conhece. Eu sempre fui uma profissional dedicada e acho eu educada. Agora rezo pra chover muito. Para uns 3 ou 4 faltarem. Eu quero acabar rapidinho, sem papo. No fim do dia, eu tô acabada. Eu só penso em correr pra casa e me afundar nas cobertas. Alguém já passou por isso? Alguém já ouviu relatos assim? Repare que em algumas situações a gente mesmo pode ter essa vontade de chegar em casa e se afogar nas cobertas. Uma vez, tudo bem. Mas se isso perdura, se passa de uma semana, 2, 3, o mesmo comportamento, a despersonalização, isso é um sinal. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente, parece que está sendo realizado a segunda edição dele, né, a parte 2. Aqui eu trouxe uma comparação, né? Quer dizer, o bonequinho da tristeza todos nós podemos ter. Todos nós, né? Agora, se esse bonequinho começa a se multiplicar demais, a gente precisa ter mais atenção. Então, a tristeza é passageira. No caso da depressão, ela é duradoura. Então, nessa tabela que eu estou fazendo para vocês, do lado esquerdo é a tristeza. Do lado direito se refere à depressão. Há uma causa, a tristeza. Na depressão, nem sempre há uma causa. Aí o indivíduo tem desempenho. Por exemplo, eu poderia estar aqui dando aula para vocês triste. Agora, dificilmente estaria me comprometendo com um episódio de 2 horas, amanhã de novo, quarta-feira de novo, quinta-feira, no estado depressivo. Triste poderia estar, depressivo não. Né? Existe uma diferença absurda, porque no indivíduo com depressão, ele tem um bloqueio total. Além disso, a autoestima ainda pode estar preservada no indivíduo triste. Ele tem chance de escape, há esperança, né, nesse indivíduo triste. Mas o indivíduo depressivo tem baixa autoestima. Como eu disse, existe esperança no indivíduo triste. O indivíduo depressivo, ele é desesperado. Poucos sintomas corporais, e no caso do paciente depressivo, sobram sintomas corporais graves. E aqui está um detalhe. Quantos desses chegam à farmácia à busca de quê? De analgésicos. À busca de agentes hipnóticos. À busca de um novo antipertensivo para controlar a pressão arterial dele. E mal sabe você que um dos gatilhos tem sido essa tristeza contínua. Talvez a busca de um omeprazol. Porque também existem sintomas gástricos, gastrointestinais, diarreia. A famosa síndrome do colo irritável pode estar também associada à depressão. Então veja que a gente vai conseguindo puxar esse novelo de lã, né, de acordo com as manifestações que os pacientes apresentam. Vocês estão aí, gente, comigo? Não esqueçam de dar o like e também se inscrever no canal, tá? Sem pensamentos suicidas, infelizmente, podem haver pensamentos suicidas. Podem, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas muito comum no indivíduo depressivo, mas não sob tristeza. Então, quem quiser também tentar essa tela e dizer, meu Deus, quanta coisa eu tô aqui aprendendo hoje, eu vou deixar aqui bem pequenininho para você marcar esse momento aqui de comparação. Porque, como eu falei, nós não devemos medicar as lágrimas, precisamos entender aquilo que é transitório e aquilo que é persistente. E que a gente precisa, então, de intervenções terapêuticas, né? Aí vamos bater hoje os 1000 likes. Vamos lá. Vamos lá, Tadeu, vamos me ajudar aqui. Para você ter uma ideia, então, no mundo, dados recentes da Organização Mundial da Saúde mostram que nós estamos chegando a 322 milhões de pacientes depressivos no mundo. Existem autores que dizem que esse número está subnotificado, até porque muitos casos não são diagnosticados. Cerca aí de 50% não são identificados. Então, colocando nessa conta, poderíamos estar chegando a mais ou menos 500 milhões de pessoas, ou seja, 2 Brasis e mais alguma coisa, de pacientes com depressão. E tendo uma importante participação na América, tá? Aqui colocando para vocês a história de 2030, né? Essa ideia de que o mal do cérebro atingir a sua plenitude daqui a 8 anos, e estamos batalhando para que isso não aconteça. E uma das formas é a educação continuada. Né? Ela falou, nossa, tô amando essa área, que bom, gente, que bom, vamos lá. Vamos lá, gente, falta muito like. Vamos lá, vou marcando aí. Então, para vocês verem, eu trouxe aqui um relato da Organização Mundial da Saúde em 2004. Tá? Cada aula que eu preparo para vocês aqui dura mais ou menos 18 a 20 horas, mas essa eu fui preparando com muito mais cuidado. Comecei a buscar informações assim desde cedo, para poder apontar um contínuo de ideias. Se você chegar hoje às 10 horas, eu falei, meu Deus, quanta coisa que eu aprendi. Vamos junto aqui. Olha só o que eu estou trazendo para vocês. Em 2004, já se apontava que a depressão, ela estava entre as 5 principais doenças, né, no mundo, que traziam absenteísmo no trabalho, problemas, né? Mas em 2030, aqui, primeiro lugar. Confira que aparecem na mídia. E quem é mais vulnerável? Fala aqui para mim, homem ou mulher? O que a literatura mostra? Se você observar essa figura, vai ficar bem fácil. Só em relação às desordens chamadas mentais, né? A depressão é a mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, mas em relação à própria depressão, as mulheres, parecendo que essa linha em vermelho, aponta que na faixa etária, desde os seus 15 a 19 anos, até aproximadamente 60 anos, em todas as faixas etárias, as mulheres prevalecem sobre os homens. Alguns até afirmam que seja uma importante participação de progesterona, estrogênio. É uma ideia, mas isso não justifica de forma plena, né, toda essa manifestação mais comum nas mulheres. É apenas uma conjectura. Observamos que o Brasil está também entre os países mais repletos de casos de depressão. Somos o país mais ansioso do mundo. Em relação à depressão, estamos no quinto lugar. Quinto lugar. Se você reparar, essa referência para vocês é da Lancet, publicada em 2021. Ou seja, não tem nenhum ano, é um dado muito novo. Chamando a atenção que para os países sul-americanos estamos atingindo também um pico em muitos países como Argentina, Chile, olha, Bolívia. Olha, não está bonito não. México aqui, vemos os Estados Unidos mais depressivos do que o próprio Brasil, né? Então isso não quer dizer que é doença de país em desenvolvimento ou de país desenvolvido. Varia bastante nos nossos continentes. E a Covid? Vocês acham que piorou? Fala para mim. Covid piorou ou não a depressão? Os dados já estão mostrando isso. Publicação aqui na Lancet dizendo, aqui ó, durante a pandemia e before, ou seja, antes da pandemia, linha azul. Depois da pandemia, isso aumentou tanto em mulheres quanto em homens, tá? Então, registro em todo o momento da Covid, inclusive no período principal, na ausência de vacinas, o índice de depressão foi bastante alto. E não diminuiu, né? Infelizmente. Aqui temos também, em relação a mulheres e homens, observem, deixa eu só aqui, ansiedade e depressão, tudo em linhas mais azuis.
O que aparece em vermelho e rosa são os quadros de ansiedade e depressão em rosa aqui, ó, que aumentaram por causa da Covid-19. Então isso foi observado um aumento expressivo, principalmente em mulheres. Né? O Tadeu tá falando aqui, olha, tá faltando só 142 likes pra gente bater 1000. Vamos lá, vamos dando like aí. Dá tempo, dá o like agora, bebe uma água, e a gente continua a nossa abordagem hoje, tá? Lembrando que quem tá chegando agora, a gente vai nessa aula até mais ou menos 9h40, 9h50, tem muito conteúdo pra você aqui. Então você tá alinhado comigo, eu dei primeiro o conceito sobre depressão, a gente fala um pouco sobre a epidemiologia, a gente vai ter um momento agora chamado Senta, que lá vem história, tá? Então vamos junto aqui. Olha aí, senta que lá vem história. Quem já está habituado a acompanhar as aulas de segunda-feira, tem sempre um momento de resgate histórico, porque é importante saber de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos, tá? Então, essa conversa de que a gente logo sela a ideia, não, é falta de serotonina, tá tudo certo. Não é bem assim, né? Os registros de depressão, eles acontecem mesmo antes de Cristo. Então, vamos ver como é que isso evoluiu ao longo dos séculos, tá? Ô, Gisela, deixa eu pensar assim. É uma festa para a gente falar de maneira aberta sobre a depressão, é uma festa para a gente poder divulgar a ciência, né? Agora, é um tema, claro, que a gente não desejaria para ninguém, né? Mas como é que a gente pode vencer esse inimigo? Conhecendo melhor ele, né? Esse nosso adversário. Então, parece uma aula aqui que tem dois polos, né? Mas eu me encontro feliz para a gente poder falar de uma forma aberta, para poder salvar pessoas, né? Inclusive, em alusão aqui no mês de setembro, tem casos de suicídio, infelizmente, né? Vamos reverter isso, pelo amor de Deus. Senta que lá vem história. Então, acha que a Bíblia é um negócio meio antiquado, não vejo ali nada de bom, né? Olha que interessante, essa cena, que inclusive foi pintada por Ferdinand Boll em 1642, século XVII, né? Aparecendo aqui um anjo conversando com o profeta Elias. Eu trago aqui um trecho da Bíblia que mostra alguns detalhes. De propósito, eu coloquei aqui em vermelho alguns trechos desse versículo para você perceber manifestações clássicas da depressão que aconteceu também com o profeta Elias, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, que é uma planta, tá? E pediu para si a morte, olha, desejando a morte. E disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Olha, desistindo, né? Pois não sou melhor do que meus pais. Olha aqui. Sensação de incapacidade. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Olha que interessante. Comeu e bebeu, o que a gente espera? Voltou o vigor, vamos agora para a luta. Não, ele torna a deitar. Então é uma condição que relata aqui, no caso de Elias, uma tristeza contínua, né, persistente, como vemos hoje na área clínica, né? Olha ele falando, a Bíblia me ajuda demais a não entrar numa direção profunda. Depois você lê, Nelly, Salmos, capítulo 4, versículo 8. Presente pra você aqui. Salmos 4, 8 para hoje à noite, tá bom? Ó, a cara falando, oba, 1000 likes, hoje tem caneca nova. Caneca nova aqui, ó, me deram de presente. Pessoa, você demais. Ai, vocês. Vamos lá. Mas só foi somente na Bíblia que isso foi destacado? Não. Cultura grega, escritas hindus, escritas chinesas, povos primitivos da América, o povo inca, maia, azteca, cada um, na sua literatura, na sua forma de se comunicar, também abordava sobre essa tristeza. Mas era muito vinculada aos deuses, né? Tinha um tom mais espiritual do que, de fato, orgânico. Isso mudou um pouco a partir das observações de Hipócrates. Então, com Hipócrates, chamado pai da medicina, ele passa a separar a medicina do misticismo, da religião, e estabelece uma teoria que até hoje, até na área da psicologia, ainda é valorizada, chamada teoria dos humores, né? Indivíduos que podem ter 4 polos, né? Seja do ar, do fogo, da terra ou da água, as 4 estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e que a gente busca sempre um equilíbrio desses humores. O interessante é que, na atualidade, a gente fala sobre depressão e é tocado o assunto sobre melancolia. Você já viu esse termo? Melancolia? Ah, indivíduo melancólico. Melancólico. Inclusive, hoje nem se fala mais sobre depressão endógena, mas sim depressão melancólica. A palavra melancolia, olha só, melan, do original, quer dizer negro, escuro. E colia quer dizer bile. Então, Hipócrates estabelecia de que o indivíduo estava melancólico, um estado então apático, por conta do acúmulo de uma bile negra, e que este precisava, inclusive, ser extirpado. A proposta de Hipócrates, para poder se livrar da melancolia, era fazer sangrias, ou mais tarde, através de Galeno, a sugestão era usar purgantes, para que fosse eliminado então a bile negra e o indivíduo se recuperasse. Então, olha só, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, né? Os temperamentos aqui falando, meu Deus, a maravilhosa Bíblia, manual de vida, sim, né? Então, os relatos de Hipócrates, vocês já conheciam essa ideia da melancolia? Comenta aqui comigo, tá? Da bile negra. Então, olha que ponto, né? As estratégias terapêuticas da época, sangria ou então uso de purgantes para poder eliminar a bile negra. Bom, esse termo melancolia, cunhado por Hipócrates, durou por muito tempo, né? Mesmo diante de um desafio de se estudar anatomia, que não era fácil, fica aqui uma dica do final de semana para vocês assistirem ao filme The Physician, ou O Médico, né? Existe o livro também, de Noah Gordon, que conta os desafios dos médicos para poder entender melhor o corpo humano. Não se podia fazer estudos anatômicos, né, de indivíduos, né, de cadáveres. E somente em meados do século XV para XVI e XVII que a gente pôde entender melhor o corpo humano. Isso, de fato, foi ajudando a gente tirar esse misticismo de apenas uma influência dos deuses, né, dos espíritos, numa situação de tristeza contínua. Então, quando chega ali, mais ou menos na época mais medieval, existiam também os mosteiros, onde muitos religiosos ficavam isolados, valorizassem o pecado, né? Ou se isolassem, né, dos clássicos 7 pecados capitais. Mas o curioso é que um deles entrava também nos mosteiros. Eles começaram a se incomodar com isso, trazendo inclusive o conceito de assedia. Do latim, assedia é a pessoa com este pecado capital, que em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, negligente, desleixado, moroso, lento, mole. E isso incomodava também os monges, os religiosos, né? Então, nos clássicos 7 pecados capitais, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, preguiça, olha aqui, entra como um dos pecados capitais essa situação. De forma que, coitados, alguns pacientes, indivíduos religiosos depressivos, estavam ali praticamente em uma das certas camadas, né, do inferno, inclusive descritas no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri, em 1320, destaca algumas camadas do inferno. Se você perceber, ele coloca aqui o termo assídia, que é do assedia, fazendo menção à preguiça, à depressão, né? Olha só, uma que fala, meu Deus, a aula mais top que eu vi na vida, e outra, hein? 0800. Até semana que vem vai ficar disponível para vocês, pode encaminhar para todo mundo, tá bom? Assedia. Ô, gente, Jenny falando, as suas aulas são um caminho para quem se encontra em depressão profissional, tem que mudar isso, pelo amor de Deus. Os pacientes precisam de nós, vamos mudar essa história, pelo amor de Deus, ajudar todo mundo, né? Assedia. E, nesse contexto, veja,
primeiro mostrando a Bíblia, depois a gente vai para as culturas, vem Hipócrates e coloca mais uma ideia mais médica, mas ainda longe do que a gente entende hoje, né? Não seria a Bíblia negra para causar a melancolia. Vem depois um contexto mais espiritual e aparece um teólogo chamado Robert Burton, que pelo avanço da anatomia, se aventura a escrever um livro chamado Anatomia da Melancolia. Isso tem mais ou menos 2.000 páginas, foi no século XVII, e aqui eu quero te perguntar se você lembra de algum transtorno que a gente acompanha hoje e que Burton já tinha relatado há tanto tempo atrás. Eu vou ler aqui com vocês o que ele escreveu. Ele falou assim, olha, um tipo de loucura sem febre, tendo como companheiros o temor e a tristeza, sem nenhuma razão aparente. O que te lembra isso? Alguns psicólogos, psiquiatras, filósofos atribuem Robert Burton como um indivíduo que abriu as portas de uma observação mais pontual sobre o transtorno bipolar. Um indivíduo que tinha manifestações de loucura, entre aspas, uma fase de mania, né, uma fugacidade de ideias, uma fala abundante, ou então um prejuízo certo cognitivo de ideias bem conjecturadas, bem construídas, mas ao mesmo tempo passando por uma tristeza sem nenhuma razão aparente. Robert Burton, numa época que o Brasil já tinha sido descoberto, mas ainda faltava muita coisa para acontecer. Né? Ô, Suzy, que bom, querida. Olha, que aula refinada de quebra. Isso, tem filosofia, tem que ter, né? A farmacologia ela perpassa por várias áreas. Eu não posso deixar de abordar essas coisas para vocês. Tá bom? E aí depois entra Kant, Manuel Kant, que classificou transtornos mentais, separando-os do quadro de retardo mental, identificando agora 3 entidades principais, a melancolia, a mania e a insanidade. As 3 primeiras aqui. E de quebra, a gente adiciona a quarta, que seria a hipocondria. O famoso paciente hipocondríaco, né, que valoriza demais a doença. Já deve perguntar, professor, de onde vem a palavra hipocondria? Porque hipo, do grego, é pouco. E na verdade ele usa muitos medicamentos, mas hipocôndrio, a região de baixo aqui da cartilagem, a região próxima ao fígado, né, região do hipocôndrio direito, e também hipocôndrio esquerdo, que seria do baixo, mas o indivíduo que tem dores chamadas nas regiões viscerais buscando um novo tratamento. E como na atualidade aqueles que têm esses relatos comuns buscam medicamentos, atribuiu-se a ideia de que o indivíduo hipocondríaco é aquele que gosta de medicamentos. Mas já começa aqui uma certa luz ao se observar que o indivíduo depressivo não é um acesso de loucura, de que é importante separar a mania da melancolia, mas veja que até nessa fase a palavra depressão ainda não aparece. Aí chegamos no século XIX. Olha a coisa já mudando de conversa. No século XIX, a gente tem a gestão de que a melancolia dá a volta por cima. É aqui que o termo depressão começa a emergir de forma definitiva e se consolidar na literatura através, então, de uma unidade nosológica independente. Ou seja, é importante já caracterizar o quadro de indivíduo melancólico. Já se sabia que Hipócrates não estava com o seu conceito bem estabelecido de bile negra, né? Mas existia uma inquietação dos médicos, de quem atendia, porque não havia tratamento algum. Né? Um tratamento medicamentoso, estou falando do século XIX, 1800 e pouco, não havia nenhum antidepressivo. E quando chega no século XX, a gente ainda passa pela Primeira Guerra Mundial sem nenhum tratamento, passa pela Segunda Guerra Mundial também sem tratamento medicamentoso, e tudo muda após a Segunda Guerra Mundial. Né? Olha aí, nossos colegas. Gabi, muito orgulho de ter sido colega de mestrado. Que bom, querida. Estamos juntos aqui. Olha, essa aula traz muita informação já vivida por várias pessoas. Espero poder ajudar vocês. O Netflix é acesso limitado. A gente deixa aqui durante uma semana e depois fica exclusivo esse conteúdo para a comunidade Farmácia na Prática. Tá bom? Vamos aqui. Até que vocês compartilharem para mais colegas e não deixa de dar o seu like. Eu sempre gosto nas aulas de trazer sempre um aspecto contemporâneo, né? Então não podia deixar de lembrar aqui da Rainha Elizabeth, só para você ter uma ideia de tempo, né? Aqui uma foto dela com seu cãozinho em 1936, antes da Segunda Guerra Mundial. E nessa época, então, veja, a Rainha Elizabeth morreu semana passada. Vivenciou, no início da sua vida, a ausência completa de antidepressivos. A vida de Rainha Elizabeth, veja, hoje nós temos mais do que 40 tipos de antidepressivos, 40 representantes. E ela nasceu numa época que não tinha nenhum. Né? Então o que aconteceu nessa época? Vamos aqui acompanhar para ver essa evolução. Tá? Eu trago aqui uma informação muito quente para vocês de que o termo melancolia começou a ser atribuído juntamente com depressão apenas no século XX. Isso ganhou muita força em meados da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente viu uma de indivíduos traumatizados no período intra-guerra, nem também pós-guerra, e a história da psiquiatria diz que a influência da Primeira, e principalmente da Segunda Guerra Mundial, resultou na expansão da influência e na popularização da psiquiatria, na posterior expansão do diagnóstico de depressão. Então, antes disso, era muito atribuído aos males maiores, né, de surtos psicóticos, de indivíduos lunáticos, que se usava esse termo, mas para falar sobre depressão em consultórios, né, e fazer algo mais domiciliar, isso passou a ser discutido após a Segunda Guerra Mundial. Né? Aqui, nossa colega Fazila falando, gente, sapeca like aí, tá esperando o quê, gente? Muito bem. Like aí. Então, diferente de outras classes, a depressão foi melhor entendida já com os fármacos em andamento. Estamos diante aqui de uma grande curiosidade. Para muitas doenças como diabetes, como hipertensão, primeiro se entendeu melhor a doença, para depois se estabelecer ferramentas farmacoterapêuticas. No caso da depressão, é como se você estivesse preparando uma festa com a visita já na sua casa. Sabe aquela hora que você fala, meu Deus, o que eu faço? Então, liga pro pizzaiolo lá e pede 8 pizzas que não vai dar tempo da gente fazer comida aqui em casa. E foi mais ou menos o que aconteceu com a depressão. Então, as estratégias de tratamento medicamentoso trouxe algumas evidências do que acontece no cérebro humano. Nesses 86 bilhões de neurônios, nós podemos, então, modular a sua função através de fármacos ou através também de estratégias não medicamentosas. É por isso que, durante esses 4 dias, a gente separou de uma forma muito didática a nossa abordagem. Hoje sobre os conceitos, amanhã sobre as medidas não farmacológicas, quarta-feira somente sobre medicamentos. E terminamos na quinta-feira discutindo casos clínicos. Tá bom? Aqui, ó, 10 anos atrás, fiquei maravilhado com a aula de antidepressivo na graduação, sensacional essa atualização. Que bom, que bom. Tá? Calma, Fabiana, que eu vou te contar. Então, veja, você que está acompanhando aqui a aula agora, você que é paciente também, saiba que, após a Segunda Guerra Mundial, começou a ser gerado a introdução dos primeiros antidepressivos no mercado. Ou seja, tem gente aqui que também que nasceu nessa época e falou, cara, eu nem imaginava que na minha época não tinha antidepressivo. Não tinha mesmo. Se você nasceu antes de 1950, não tinha. Até 1960, a gama, a quantidade de representantes também era muito baixa. Então vamos ver quem foi que deu esse pontapé inicial. Então vamos aqui relembrar uma cena que você deve estar lembrando da minha aula sobre neurotransmissores. Vocês rapidinho, né? Veja, olha que coisa. Até 1922, ninguém tinha ideia que a gente tinha neurotransmissor. A palavra noradrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, tudo depois da década de 40. Antes disso, você achava que a gente era chamado por fios que se conectavam, como se fossem cabos USB. Então, essa ideia de sinapse, ela não tem mais do que 100 anos. Então, isso, para um aluno hoje, né, de farmácia, medicina, de falar, sinapse, isso aí já está bem descrito na literatura, que nós temos, então, neurotransmissores, que ficam passeando, então, transmitindo sinais, né, de uma parte aqui, ó, neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica, a área pós-sináptica, tudo isso é extremamente recente. Meu filho me perguntou esses dias, pai,
Ele viu um vídeo desse comigo e falou, a gente é feito de cordinhas assim? Eu falei, meu filho, a gente tem 86 bilhões dessas cordinhas. E elas se comunicam através de neurotransmissores. Claro que eu não falei pra ele dopamina, nora, nada disso. Mas a gente assistindo divertidamente, ele pôde entender que cada bonequinho daquele funcionava, né? Participando dessas transmissões, nessas cordinhas, né? Muito bem. Então, eu posso dizer que muita descoberta da depressão teve um lance de sorte. Eu não sei se você já jogou War. Quem aqui já jogou War? Vamos ver quem é da minha época. Né? E você queria para um território, e você pegava 3 dadinhos e falava, vamos lá, eu quero agora conquistar Vladivostok, eu quero conquistar a Europa. E aí você pegava o seu dado e com toda confiança você jogava assim, puf, os 3 dados. Quem lembra? Quem lembra? E aparecia assim, 6, 6 e 6. Oh, meu Deus. Como eu consegui isso? Né? Isso na área médica, né? Você vai ver muitos artigos que usam uma palavra que é o serendipismo. O que é o serendipismo? É o ato de descobrir coisas agradáveis por acaso. Coisa descoberta por acaso. E na depressão aconteceu esse serendipismo. Que bom que deu certo. Porque talvez poderíamos estar ainda precisando de muitos fármacos se não fosse essa descoberta em meados da década de 40. Né? Vai dando like aí, gente. Então, eu vou mostrar para vocês agora as primeiras evidências. De onde veio essa conversa de que tem gente que tem depressão porque falta serotonina, dopamina, noradrenalina? Como é que foi essa parada, né? O Marcos aqui lembrou também uma coisa. O acaso favorece as mentes bem preparadas. Então, se você está comigo aqui em todos os episódios, quinta-feira sua mente vai estar extremamente bem preparada para poder lidar com pacientes depressivos. E você também, que sofre de depressão, vai entender melhor. Vai poder conversar de uma forma mais ponderada, né? Com o teu cuidador, com o teu médico. Né? Talvez, será que essa terapia, doutor, eu vi aqui numa aula que talvez para mim não seja a melhor estratégia para vamos discutir juntos isso. Né? Eu vi um vídeo, quero compartilhar com o senhor. Então, a minha função aqui é aproximar melhor os clínicos dos seus pacientes. Não tratá-lo como se fosse uma prescrição de gaveta e todo mundo é a mesma coisa. Existe um equívoco nisso. Né? Vamos lá. Então, primeira evidência aqui. Existe um alemão chamado Leonhard Hauwolf, que resolveu sair da Alemanha para estudar melhor as plantas. As plantas, da onde? Da região da Alemanha? Não, olha o que ele fez. Que homem ousado. Ele saiu da Alemanha e foi para a região da Índia. E pôde ali identificar uma planta com uma possibilidade de efeitos terapêuticos. Não imaginava que essa planta funcionaria para baixar a pressão arterial. Até porque na época dele nem se conhecia o que era pressão arterial. Aliás, sabia nem que o coração funcionava como bomba, nem isso. Mas a descoberta dessa planta ganha o nome Hauwolfia em homenagem ao médico Hauwolf, que foi chamada depois de raiz de cobra indiana ou pimenta do diabo. Essa planta foi fonte da substância chamada reserpina, a primeira substância a ser usada como antihipertensivo. Quem assistiu a minha série Aliviando a reserpina passou a ser usada, mas logo depois foi banida. Hoje ninguém tem reserpina para tratar ninguém nas farmácias por conta dos seus efeitos adversos. Ela diminui bastante o vigor das pessoas, elas ficam extremamente sonolentas, elas ficam apáticas, elas ficam tristes de forma persistente. O que eu quero dizer com isso? A reserpina contribui para a depressão. Então, uma das primeiras observações foi, por que a reserpina causa depressão? Foi visto que na rota biosintética de neurotransmissores, eu já falei na semana passada, né, nós temos a produção de dopamina, de noradrenalina e que vem de um precursor comum. O precursor é a tirosina. A partir da tirosina geramos dopa geramos dopamina, e a dopamina fica agora aqui dentro na vesícula para se converter em noradrenalina. Então, uma boa quantidade desses neurotransmissores fica aqui na vesícula para poder ser liberado. E temos uma boa abundância aqui na fenda sináptica. Muito bem. Como a reserpina, observa que a figura, ela inibe a entrada da dopamina na vesícula, os níveis desses neurotransmissores caem bastante. Então veja, não existe nenhum exame, quanto mais na década de 50, para falar, olha, tá faltando noradrenalina no seu cérebro, tá faltando dopamina. Bobagem. Foi uma forma indireta. Quando se descobriu que a reserpina fazia isso em animais, atribuiu-se esta hipótese, que é, até hoje, uma das observações do evento. É por culpa da reserpina, né? Isso, Serpazol é da época do Tadeu, eu tô falando aí. Muito bem, então, as propagandas da época, né, Serpazil, olha, seu coração tá batendo muito rápido, tome Serpazil. Claro, diminuindo a oferta de noradrenalina, vai diminuir também a frequência cardíaca. Só que atualmente, como temos uma gama de fármacos muito mais segura, né, com menos efeitos adversos, não faz sentido o uso da reserpina. E assim, a reserpina passou a ser usada como estratégia para, olha só, psicoses crônicas, ainda não tinha antipsicótico, ela chegou a ser ainda aventada como uma estratégia na neuropsiquiatria, reserpina, apesar de causar hipotensão nesses pacientes. Hoje, a reserpina nem para isso tem a sua utilidade. Se for usada atualmente, é na área da pesquisa, apenas. Tá? E aí, então, qual vai ser a segunda hipótese? Nós temos a evidência inicial, que foi da reserpina, e agora a gente traz uma evidência francesa e suíça, a partir do entendimento da histamina. Olha agora essa fofoca farmacológica com vocês. Um francês chamado Fourneau e um suíço chamado Daniel Beauvais passam a entender que existia um metabólito da histidina, chamado histamina, que também poderia participar de processos alérgicos e também contribuir para o controle da vigília. De modo que quando a gente usava antihistamínicos, aumentava a chance de sonolência. Quem chegou no mercado primeiro, vocês aqui devem conhecer bastante. Né? Então, meu Deus, o Venergan é tão antigo assim, de 1933. E por que o professor está falando de Venergan, mal de antidepressivos? Ah, não, vou parar de assistir essa aula. Né? Olha a Cláudia aqui falando. Excelente aula, reflexo. Que bom, querida, que bom que vocês estão gostando. Né? Então, em 1933, prometazina foi o protótipo para atuar como antistamínico, sendo usado como antialérgico e também com possível efeito sedativo em indivíduos com surtos psicóticos ou submetidos a cirurgias. Depois veio o famoso amplictil, a clorpromazina, como antipsicótico. Eu fiz essa árvore para você imaginar o seguinte, que a partir da semente prometazina foram gerados galhos, ramos, a clorpromazina e a imipramina, seguido depois da amitriptilina. Percebam que todas elas têm uma similaridade estrutural muito grande. Se você observar, elas têm 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 anéis. Não é à toa que eles vão ser chamados de antidepressivos tricíclicos. É por isso, sim, imipramina e amitriptilina fazem parte do grupo dos tricíclicos, mas que brotam de um mesmo ramo, o ramo do antistamínico chamado prometazina. Através da observação em pacientes extremamente apáticos, anedônicos, foi percebido que derivados da clorpromazina, que depois foi chamado de imipramina, tinham um importante efeito antidepressivo. Então, olha só. Vamos bater palma aqui para esse outro pesquisador chamado Roland Kuhn. Roland Kuhn publicou em 58, ou seja, no ano em que o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial, lá na Suécia. Né? Lembra de Pelé? 1958. Foi o mesmo ano em que se estabeleceu
o primeiro antidepressivo. Então, Roland Kuhn foi chamado o pai do primeiro antidepressivo, que se tornou a substância principal de uma longa série de sucessores que mudaram de forma fundamental a psiquiatria clínica e os cuidados dos doentes mentais. Eu trago aqui o paper e faço questão de falar. Quem faz parte da comunidade tem acesso a todos os papers, destacados ainda com alguns pontos principais, né? A leitura do professor falou, opa, isso aqui é importante, fica lá disponível para todos os membros da comunidade, tá bom? Para poder acessar quando quiserem. Então, aqui mostrando o tratamento do agente, né, antidepressivo, que era até um código na época, G22355, imipramina. E ele chama a atenção que dentro de 2 ou 3 dias alguns tinham alguma resposta evidente, mas em alguns casos, entre 1 a 4 semanas. Então, já foi relatado pelo próprio Kuhn a possibilidade de uma certa latência de resposta. Demora para responder um antidepressivo. Isso até hoje acontece, até mesmo com os antidepressivos mais novos. Tá? Ketamina é um caso à parte, mas estou falando daqueles usados por via oral. A resposta exige dias de exposição. Tá? Vamos tocar nesse assunto ao longo da aula. Tá? Vou contar aqui, Denver. Temos a próxima evidência que você vai entender a história da tuberculose. Tá? Então, a primeira da reserpina, a segunda de Kuhn, e agora aqui eu vou colocar a terceira evidência, entre aspas. Por que terceira, entre aspas? Porque ela aconteceu em paralelo ao desenvolvimento de Kuhn. Não foi na Suíça nem na França, mas foi nos Estados Unidos, a partir dos testes que se faziam com antibióticos para o tratamento de pacientes com tuberculose. Então, a época de Nova York, um sofrimento descomunal, pessoas internadas, infelizmente isoladas, para que não pudesse contaminar outras, né, pelo micobactério tuberculose, e ali o desenvolvimento de alguns fármacos que possivelmente inibiriam o crescimento microbiano. O que foi observado na época? Tomavam a isoniazida e um outro fármaco chamado iproniazida. Depois de alguns dias de tratamento, ele não melhorava apenas dos sinais relacionados à tuberculose, mas o seu vigor, o seu humor melhorava. E a partir disso, começou a se fazer algumas perguntas. O que esses fármacos podem trazer de vantagem? Né? Então está aqui, né, em paralelo, então, nos Estados Unidos, durante os ensaios clínicos, um dos efeitos adversos da iproniazida, voltando aqui, da iproniazida e da isoniazida, era, sim, a melhora do humor, que foi atribuído ao aumento das chamadas catecolaminas. Então, hoje nós já sabemos, olha que curioso isso, quem faz uso de isoniazida pode ter os níveis elevados de noradrenalina, de dopamina e de serotonina, por uma razão simples. Essa droga é capaz de inibir uma enzima chamada MAO, a monoamino-oxidase. Repare uma coisa, a nossa aula passada de segunda-feira foi muito importante para te dar arcabouço para nossa série aqui. Em detalhes, na aula passada eu contei que as aminas biogênicas, noradrenalina, dopamina e serotonina, são degradadas pela MAO, chamada monoamino-oxidase. Sabemos hoje que esses antibióticos inibem a MAO, então naturalmente eles aumentam a oferta. E o humor dos indivíduos melhora. Então nós acabamos aqui de fechar a ideia tão comentada, né? Seja num bar, num restaurante, entre as famílias, numa aula, né? Alguns falam, gente, depressão é falta das aminas biogênicas, mas por quais evidências? 1, da reserpina, 2, da imipramina e 3, por causa da isoniazida. Então alguns se confundiam aqui. Professor, mas não era o caso aqui da isoniazida só? Não era o caso só da pneumonia? Não. São ideias que corroboram para uma conclusão. Então essa é a ciência. A ciência, ela nasce através de evidências, que é a nossa parte do primeiro andar. A partir dos dados, a gente chega agora às nossas interpretações, às hipóteses, às observações, a estabelecer novos alvos. Então, você entender que a gente ainda não entendeu tudo sobre a depressão, mas já temos argumentos de sobra para dizer, olha, a história das aminas biogênicas faz sentido. Tá bom? Para entrar na comunidade, na quinta-feira a gente vai abrir as inscrições, tá bom? Então, lembrando aqui, quinta-feira, quando a gente estiver discutindo os casos clínicos, mais ou menos 9h30 da noite, a gente libera para vocês entrarem também na comunidade, ok? Então, quanto à hipótese dos indivíduos que têm depressão, o que sabemos hoje? Olha que figura filé para você. Alguns falam, professor, até hoje eu não entendo. Por que algumas pessoas têm que esperar 2 semanas, 3 semanas para se recuperar da depressão? Que remédio é esse que não funciona? Vamos dar a dose mais alta. O que está acontecendo? Calma. Não é porque eu vou dar uma dose de ataque, dobrar a dose de fluoxetina que a resposta vai chegar. O ponto é o seguinte, olha comigo aqui. Marca esse momento da aula, hein? Dá um like aí, aproveita, que eu tô bebo água, tô falando pra caramba hoje. Olha só. O indivíduo que está em depressão, a ideia é de que os neurotransmissores, aqui é o rosinha, no caso dopamina, noradrenalina, serotonina, estejam em menor quantidade. Se eu brincar com vocês, e de propósito, começar a falar mais baixo, naturalmente você vai começar a querer prestar mais atenção na minha forma de dizer, vai aumentar o telefone, o volume da sua TV, do seu computador, do seu fone, para poder me ouvir melhor. É ou não é? Certamente você compensa, melhorando o seu receptor. O nosso organismo também faz isso. Indivíduos depressivos com menor oferta das aminas fazem o chamado upregulation, aumentam a expressão de receptores em muitas regiões do sistema nervoso central, a fim de melhorar a conexão entre o neurotransmissor e o receptor. No momento que a gente trata esse indivíduo, aumentando de forma brusca os neurotransmissores, o que vai acontecer com esses receptores? Ora, se a chuva começa a cair, vamos fazer aqui uma analogia. Se a chuva começa a cair, olha a chuvinha aqui, ó, botei do lado para você nunca mais esquecer isso. Se começou a chover demais, o que a gente vai fazer com os nossos baldes? O que fazer com os baldes se estiver chovendo demais? Ora, a gente esconde os baldes. Acontece que leva tempo para poder esconder o balde. Mais ou menos 10 dias, 14, 21, 28. Isso é um grande desafio, viu, paciente depressivo? Esse é um grande desafio, viu, prescritor? Primeiro contato com o paciente, que os primeiros dias ele vai ter efeito adverso, mas ele não tem um efeito terapêutico. O paciente que está tomando 2 dias de fluoxetina e fala, olha, minha vida já está azul, estou bem melhor. Provavelmente ele foi vítima do efeito placebo. Tá? Então, isso é bastante observado, tanto experimentalmente quanto de forma clínica, há décadas, de que nós raramente teremos respostas importantes nos primeiros dias, porque nós necessitamos de uma adaptação desses neurotransmissores. Que legal, ó. Estamos aqui hoje tendo aula falando com a África. Eduardo, Jaime, que legal. Temos mais gente aqui de outro país, me conta aí. Sei que a gente está em todas as regiões, tinha colega também de Portugal, né? Vamos lá. A metildopa pode causar depressão, sim, porque também diminui a oferta de neurotransmissores. Então, entre os fármacos que contribuem para a gênese da depressão, temos 2 importantes, metildopa e o próprio propranolol. Propranolol, não é propanolol. Aí, ó, estamos falando também com a Argentina. Andréia, que legal, legal. Se tiver mais países aí, vai contando para mim, hoje, ao vivo aqui. Então, colocando num registro, né, temporal, eu quero marcar isso com vocês, que na década de 50, olha só, tanto imipramina, o famoso tofranil, chega no mercado com essa proposta de antidepressivo, e os inibidores da MAO, entrando aqui com a iproniazida e a própria isoniazida, 2 fármacos que podem inibir a MAO. A iproniazida inibia tanto a MAO que ela nem foi para frente. Temos hoje no mercado somente a isoniazida porque o efeito inibitório da MAO é mais brando. Então, os efeitos adversos são menores. Tá bom? Então, temos mais hipóteses, professor.
Será que a gente pode falar somente das aminas? E acabou aí? Agora vem uma parte quente da aula. Segura comigo. Vem comigo aqui, ó. Demais hipóteses que existem a respeito da depressão. Você que talvez professor na graduação só vi que era história de amina biogênica, não tinha mais nada não. Então, deixa eu ajudar aqui, ó. Demais hipóteses. Parkinson e depressão. Isso é observado na clínica já há algumas décadas. Desde a década de 70. De que indivíduos que evoluem no Parkinson por 5, 7, 10 anos, a tendência de manifestar depressão é maior. A falta de dopamina nas regiões, por exemplo, via nígreo e striatal, podem também ter prejuízos em vias mesolímbica, mesocortical, e com isso também contribuir para a depressão. Por isso, esse casamento, entre aspas, entre o indivíduo com Parkinson e se for mal assistido pelo tratamento com levodopa e carbidopa, pode também desenvolver depressão associada. Né? Então, o indivíduo, a preocupação não é apenas postural, né, dos tremores, mas a levodopa também garante que ele não evolua para quadros depressivos. Tá bom? O que é mal? Mal é chamada monoaminoxidase. É a enzima que biotransforma a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Tá bom? Então, quem não assistiu a aula 84 ainda está disponível para vocês assistirem. Vamos fazer isso agora, né? Claro. Vamos lá. Então, dopamina, falamos aqui da nossa primeira hipótese. A segunda seria o sistema glutamatérgico e depressão. Existe uma linha mais atual de que o glutamato, em seu excesso, atuando sobre um receptor chamado NMDA, ele pode trazer prejuízos. E isso eu vou tocar em mais detalhes na nossa aula 3, né, na quarta-feira, quando a gente falar sobre a ketamina. Né? Estamos falando muito sobre ketamina, cetamina, tratamento de depressão aguda, como é que é essa história, como é que ele atua? É atrapalhando a via glutamatérgica. Então é uma outra forma de tratamento, mas que requer muito cuidado em nossos pacientes. Eu sou radicalmente contra colocar, por exemplo, o acesso fácil à ketamina para um tratamento domiciliar. Tem que continuar sendo a nível hospitalar e com critério muito grande, tá? Temos alguns possíveis prejuízos associados a esse fármaco. Fatores neuroendócrinos, como o excesso de cortisol, também pode estar vinculado à depressão, chamado hipercortisolismo. Então, só para te lembrar, o cortisol é um hormônio liberado lá da suprarrenal, na região cortical, por isso o nome cortisol, região mais externa da suprarrenal, e ela é liberada sob ordem da hipófise e do hipotálamo. Tá? Então, indivíduos sob condição extrema de estresse produzem muito cortisol. E qual é o prejuízo disso? O prejuízo é que o excesso de cortisol, o hipercortisolismo, atrapalha a nossa neuroplasticidade. Então existe um casamento muito grande de que o estresse crônico não traz apenas prejuízos glicêmicos, prejuízos ósseos, mas também da nossa atividade cognitiva. Tá? Então entra também no pacote aqui das hipóteses. O Tadeu tá falando, olha, estamos chegando aqui a 1.300 likes na aula. Que bom, que bom. Tô vendo gente aqui, fominha, deve estar anotando tudo, né? Outra evidência mais anatômica, chamada atrofia hipocampal. Região do hipocampo um pouco atrofiada, uma observação mais por imagem, mas que está longe de ser usada como uma estratégia de diagnóstico. Seu hipocampo é menor, então você tem depressão. Nada disso. Ainda faz parte de um arsenal de observações. E mais uma aqui seria a hipótese neurotrófica, ou seja, a falta do BDNF. BDNF. Quem me acompanha aí todas as manhãs, eu coloco lá a imagem de onde eu correr e falo assim, olha, hoje a gente tem que tomar o nosso exercício-zol. Uma das ferramentas do exercício-zol é estimular a produção desse tal de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Fator neurotrófico derivado do cérebro. B aí é de brain, né, do nosso cérebro. Então, atividades nossas físicas, sejam aeróbicas ou anaeróbicas, favorecem a produção de BDNF, que pode nos proteger, sim, da depressão. Esse é o assunto de amanhã. Muito bem. Então, só colocando em desenhos para você perceber, nossa, então a gente tem os nossos dendritos, que lindo, parece uma árvore, sim, isso aqui é o normal, viu? Normal state, o estágio normal. Mas no paciente depressivo, a quantidade de dendritos, as sinapses diminuem. A nossa árvore vai ficando com menos ramos. Então, o que fazer, professor? O que fazer agora se os ramos estão reduzidos? Vamos tentar aumentar. Vamos elevar BDNF. E uma das propostas, então, é, com o aumento de BDNF, eu vou aumentar minha árvore e elevar minha quantidade de sinapses. Nossa, que top. Então, eu quero mais BDNF. Quer? Então, tá bom. Olha agora o casamento. Nós vamos unir essa parte da aula, né? Quem tá chegando agora, vem comigo, depois você assiste o começo, mas vamos junto aqui. Então, mostrando as teorias relacionadas à depressão. Uma delas, a falta de monoaminas. A outra, a atrofia hipocampal. A outra, o excesso de cortisol. E o problema da falta do BDNF. Agora eu estou casando algumas ideias, mostrando nessa imagem de que quando falta dopamina, noradrenalina, serotonina, eu posso ter também prejuízos de produção do BDNF. Então uma coisa, professor, não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Claro que não. Eu estou vendo aqui as monaminas e uma produção excessiva de BDNF. Né? Aqui o Ney falando, você falou da biologia e mais da sociologia. Não, existem influências sim, externas que vão interferir sim na neurobiologia. Né? Então não podemos aqui abolir a abordagem inicial para vocês, mas eu preciso nessa aula dar base e sustentação para a gente falar então da farmacologia na quarta-feira. Né, David? Então vamos juntos aí. Quem está reclamando da aula que está travando, fica perto do seu roteador, né? Então coloca um cabo para você assistir sem travar. Aqui está tudo normal, né, gente? Confirma aí para mim. Para tirar dúvida com os medicamentos na quarta-feira, tá bom? A gente está falando sobre a história relacionada à depressão, as teorias associadas. Então nessa figura a gente vê que o BDNF funciona como um regador. Quanto mais eu rego, mais árvorezinhas, né? Mais ramos dessa árvore eu tenho. Ou seja, um fator chamado neurotrófico. Então a gente agora vai integrar as teorias. Vamos colocar numa imagem só. E essa eu preparei para vocês especialmente para os nossos amigos que estão assistindo aqui, tá? Integrando todas essas teorias numa figura só. Então no indivíduo normal, podemos dizer que existe uma arborização e os espinhos dendríticos, uma boa quantidade. Né? Eu falei para vocês que nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, e só o córtex pré-frontal, cerca de 20 bilhões de neurônios. Agora, eles precisam estar em plena atividade, produzindo neurotransmissores, permitindo conexões, né? Que favoreçam as manifestações equilibradas das nossas emoções. No indivíduo que está depressivo, a falta das aminas biogênicas, principalmente nora e serotonina, associada ao aumento do cortisol, contribui, infelizmente, para a queda do fator neurotrófico derivado do cérebro. Ou seja, a quantidade de sinapses e de arborização diminui. Né? Ô, Michele, seja bem-vinda. Então, no indivíduo tratado, recuperado, qual é o nosso objetivo aqui? E atenção, de maneira alguma que eu estou querendo dizer que a recuperação, ela depende de medicamentos. Então, atenção, psicólogos, precisamos de vocês. A TCC, terapia cognitivo-comportamental, faz parte do processo. Educador físico, eu preciso de você. Farmacêutico, eu preciso também de você. Os médicos, então todos estão imbuídos, assistente social, terapia ocupacional, pastores, padres, todos precisam ajudar nesse processo de recuperação, a fim de que o aumento de nora e serotonina por várias atividades vinculadas à queda do cortisol favoreça o aumento do BDNF. Ó, a gente falando, que docinho essa aula. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Né? Continua aqui o like, hein, gente? O Neymar aqui falando, professor, não usa a palavra normal. Normal é que eu tô falando da estatística, meu amigo. Se você seguir a figura de Gauss, da curva gaussiana, normal me refiro àquilo que é o mais frequente. Né? E normal não é uma ideia do equilíbrio. Então, só dando aí uma palavra para você. Estatística, tá? Curva gaussiana, curva normal. Então, lembra o que eu tô falando aí. Ok?
Então a ideia, ao aumentar BDNF, a gente agora eleva novamente a nossa arborização e o número de espinhos dendríticos, ok? Então fica muito mais claro agora você pegar uma figura do New England Journal of Medicine e perceber que nesse eixo, onde nós temos hipotálamo, hipófise, produção de cortisol, ai meu Deus, excesso de cortisol, está trazendo o quê? Um prejuízo da produção de novos dendritos, eu tenho queda de BDNF, eu tenho neurogênese comprometida, e você imagina isso, colocar situações de estresse para uma criança de 5, 6 anos, 7, que sofreu abuso, que sofreu um trauma, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, o nosso sistema, então, hipotálamo e hipófise, quando hiperestimulados, elevando a produção de cortisol sob intenso estresse, pode sim ser um importante gatilho da manifestação da depressão. Né? A Lu falando aqui, meu Deus, eu tô aprendendo muito. Que bom. Vamos anotando aí. Vamos anotando. Vamos juntos. Então agora, para explicar algumas coisas que você fala, mas peraí, da onde o professor está falando que o aumento de cortisol vai levar à depressão? E como a gente explica isso no dia a dia? Será que a gente tem uma evidência também experimental? Então, vou dar aqui exemplo para vocês. Utilizando animais, nós temos modelos de indução de depressão, são mais de 10 descritos, e eu vou mostrar para vocês um dos mais comuns. Tá? Existem outros? Sim, existem. Por exemplo, na região do Japão, onde tem muito terremoto, uma das maneiras de induzir depressão é colocar o animal sob gaiolas que fazem tremores constantes. Então, indivíduos de regiões que têm muitos abalos sísmicos vivem também numa condição de saúde mental complicada. Né? E quando vai ter o próximo tremor? Regiões como Haiti, Chile, também, né, com os Estados Unidos, em algumas regiões. Então, existe a simulação, por exemplo, do tremor na gaiola. Mas a gente pode também usar outros modelos. Vou mostrar aqui para vocês. Alguns modelos experimentais aqui. Vamos lá. Olhando essa figura, eu tenho aqui a região do córtex pré-frontal medial humano, aqui na letra A, que é essa regiãozinha cinza, e aqui a gente vê do camundongo. Deixa eu ver aqui se é camundongo ou rato. Deixa eu ver aqui. Desculpa, rato. Tá? Fazendo aqui um corte, nós temos agora, de uma forma aqui, aproximada no corte coronal, essa região cinza, e que a gente pode fazer uma avaliação histológica. Pegar uma região que tem grande quantidade de células piramidais. São células bastante evidentes, muito usadas na observação histológica, para a gente poder estudar qual é o impacto do estresse nessa trama neuronal da região do córtex pré-frontal dorsolateral. Então, olha que interessante. Quando se coloca estresse, se impõe estresse nesses animais, 7 dias de estresse nos ratos, foi possível observar uma queda do número e do comprimento de dendritos apicais. Então, olhando aqui na figura, você vê sob controle, sob estresse. Ampliando esse sinal, você vê que no animal controle, que não foi submetido ao estresse, a gente vê um arborismo maior, né, tem maior densidade aqui, e maior número de dendritos comparados ao animal submetido ao estresse. Foi visto que esses bichinhos tinham menor nível de BDNF e uma densidade de células da glia também reduzidas. Então, atualmente, nós temos um casamento muito forte entre a área da neurobiologia e também da psicologia, né? Mostrando que fatores externos podem justificar por que o paciente está produzindo muito hormônio, cortisol. Por que está caindo o BDNF? Não é apenas um fator genético, de que o problema é no gene, mas é uma influência externa que está mexendo agora na atividade, na expressão daquele gene. Né? Então, isso é fundamental você entender hoje, influências externas, mexendo na expressão gênica. Tá? Muito bem. Esses tipos de estresse que a gente vê aqui o Alexandre falando, nossa, cortisol arregaça tudo. Em excesso, né? O cortisol, é bom lembrar que ele é um dos hormônios que nos prepara para os desafios do dia, né? Mas liberado em condições de controle, tá? Ô, Valéria, que bom, querida. Permaneça. Vamos lá. Então, aqui mostrando para vocês o modelo experimental, tá? O modelo da natação forçada. Para poder fazer o screening, a procura de novos antidepressivos, muitos testes são feitos com os animais dessa forma. Então, qual é a ideia? Se determinada substância, como imipramina, fluoxetina, vortioxetina, bupropiona, sertralina, todas elas, quando a gente trata o animal e coloca ele para nadar, o tempo aumenta. Aqueles que não estão sob uso de antidepressivos ficam boiando por mais tempo. Né? De fato, existe um tom crítico, né, de alguns farmacologistas dizendo que esse modelo ele é muito bom para ser usado no modelo experimental, mas que nem sempre reproduz bem no humano. É verdade. Mas fármacos que não funcionam com os camundongos já são descartados logo de cara, porque provavelmente não vão funcionar em humanos, tá? No teste forçado. Um outro teste que existe é o teste da suspensão pela cauda. Então é feito também com camundongos. Esses testes são feitos sob aprovação do comitê de ética, deixa o animal penduradinho durante 6 minutos e se observa o número de vezes que ele vai se mexendo ali. Né? O normal é o animal tentar fugir, escapar desse aprisionamento aqui no anzol. Então ele se agita. Se o animal fica imóvel, isso não é um bom sinal. Tá? Então os antidepressivos aumentam agudamente o tempo em que o animal luta quando suspenso por sua cauda. Então quem estiver lendo aí alguns testes como natação forçada, o Tail Suspension Test, ou então esse outro, o do Early Life Test, esse outro aqui, ele é usado também para screening, esse é um teste mais traumático, né? Então a rata, então a camundonga dá luz e em questão de horas a ninhada é separada da mãe. Tá? Então você avalia esse tipo de estresse tanto para a mãe quanto para as crias. E se observa alguns impactos também a longo prazo com esses animais. E é visto uma alteração expressiva do eixo hipotalâmico hipofisário adenal. Os animais passam a ter prejuízos cognitivos, alguns prejuízos que permanecem até a vida adulta e faz a gente lembrar como que esse eixo é importante até mesmo durante a fase da infância, como o colega citou aqui anteriormente. Ele falou, professor, lembra aí que o eixo hipotalâmico hipofisário adenal é muito importante na infância. Realmente, isso vemos também a nível experimental. Que bom, Ivani. Vamos juntos aqui e, conforme prometido, vamos caminhar no tempo certinho, como eu prometi para vocês. Tá? Então agora vamos conversar sobre os principais transtornos do humor. Transtornos. O professor tem uma certa confusão em falar que o paciente tem depressão bipolar, como é que é isso? Então agora a gente viaja para um contexto mais clínico, tá? Então começamos no aspecto epidemiológico, fomos para a história, fomos para experimentos, hipóteses, e agora a gente entra na reta final da aula para falar de um tom mais clínico e preparando você para a aula de amanhã, tá? Like aí, gente, bora. Like e se inscreva no canal, não esquece. Então colocando para vocês um gráfico, é o seguinte, pega essa linha, vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Deixa eu ver se aqui é melhor. Ó, essa linha aqui que eu estou traçando para vocês agora, relacionada à linha mediana, aqui ó, para cima humor positivo, vamos dizer, para baixo humor negativo. Aqui seria a linha já chamada eutimia. Se eu subo mais um pouquinho, nessa linha pontilhada aqui, o indivíduo está num quadro chamado de hipomania. E agora, de uma forma mais exagerada, ele estaria na fase de mania. Completamente nas manifestações diferentes da depressão. Depressão é um indivíduo triste, embotado, com prejuízo cognitivo importante. Já na mania, ele tem fugacidade de ideias, ele tem mania de grandeza, ele tem entropismo por drogas, ele tem uma fala que é um pouco incongruente, fala demais, né, durante os episódios de mania.
E aqui, então, representado na figura, a gente vê, ó, primeiro ele manifestando mania, e depois ele evolui para um quadro primeiro de distimia, que ainda não é caracterizado uma depressão clássica, mas uma tristeza já importante, notável, e pode evoluir para um episódio depressivo. Então, nesse clássico gráfico aqui, que podem levar meses para essa gangorra acontecer, nós temos o indivíduo que tem transtorno bipolar. Bipolar porque atinge, então, os dois polos. Do tipo 1. Qual a diferença do transtorno bipolar tipo 1 para o tipo 2? É que o tipo 2, ele evolui mais vezes para a depressão do que para a fase de mania. Alguns até nem precisam chegar à mania, pode chegar à hipomania. Né? E, de uma maneira muito lamentável, alguns parentes, profissionais de saúde, indicaram que nessa fase de uma alegria fugaz, de um restabelecimento ali rápido da sua vaidade, né, ele melhorou da depressão. Né? Então aqui eu trago um detalhe importante, porque pacientes com transtorno bipolar do tipo 2, que não são detectados como tal, passam a ser tratados apenas com antidepressivos, eles evoluem com mais frequência para as fases de mania. E quanto mais tempo eu levo para identificar, mais vezes ele manifesta a mania. É na fase de mania que ele pode também cometer algumas coisas, como compras exageradas, algumas situações onde ele pode ser preso, inclusive, por algumas condições que ele não faria em sã consciência. Né? Então, encarem o transtorno bipolar aqui como a necessidade de tratamentos não somente com antidepressivos, mas também com drogas estabilizantes do humor, que entra lítio, ácido valproico, carbamazepina, pode ser usado também clonazepam, androgina, mas não é o foco da nossa série, não dá tempo da gente falar. Então é melhor eu colocar uma certa aresta nessa abordagem para a gente falar apenas dos pacientes com transtorno chamado unipolar. Tá? Então, pacientes que têm transtorno bipolar vão precisar também tratar com antidepressivos em muitos momentos. Né? Alguns têm o luxo, entre aspas, de terem um bom controle apenas com estabilizantes do humor, mas não é atípico você precisar usar também antidepressivos. Bom, temos também pacientes que evoluem de uma forma muito rápida para a distimia e hipomania, é o paciente ciclotímico, registrado aqui embaixo, que nem sempre precisa de tratamento medicamentoso, e aqueles que têm uma ciclagem rápida, evoluem para quadros de depressão, hipomania, depois, olha, fases importantes de mania. Então veja que nós temos vários tipos, e alguns até que nem se encaixam nos quadros clássicos. É por isso que sempre as descrições, né, dos DSMs vão sendo atualizadas. Tivemos o DSM-5, que foi de 2013, mas ao longo do tempo vamos aprendendo com algumas manifestações que fogem do convencional. Tá bom? Muito bem. Então, tá aqui o DSM-5 de 2013, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Eu coloco para vocês de uma forma bem didática, para você não esquecer o que é essa história de transtorno do humor. Mas a pessoa tem sempre dúvida, deixa eu te ajudar aqui com essa figura que eu preparei para vocês com o maior carinho. Vou ter aqui do lado, inclusive, farmácia na prática, essa referência é minha, eu tô fazendo para vocês, tá? Então é o seguinte, um indivíduo com transtorno chamado unipolar, ele pode desenvolver o transtorno depressivo maior, que é um dos principais. Transtorno depressivo maior. Este, de uma forma didática, pode ser dividido em alguns tipos. Então, que primeiro tipo? A chamada depressão melancólica, que durante muitas décadas foi chamada de depressão endógena. Né? Quer dizer, o próprio indivíduo manifesta, não teve uma influência de uma perda, de uma doença, de luto, de desemprego, de doença. Não. A depressão melancólica aconteceu, ela foi episódica, ela ao longo dos seus 20 anos surgiu 2 vezes, ou então o paciente convive com ela e tem sido difícil o tratamento. Nem todo paciente responde bem aos antidepressivos, infelizmente. Cerca de 50% tem uma boa resposta. Tá? E existe aqui, sim, uma das estratégias, a gente até fala amanhã, o colega que fala, nossa, tem tratamento com eletroconvulsoterapia. É uma possibilidade. Uma intervenção praticamente cirúrgica, né? Que a gente está falando aqui. Mas é uma forma de tratamento. Depressão atípica, essa já foi originada por algum gatilho, por uma perda, doença, luto, tá? Desemprego, enfim. Depressão atípica, ela pode ser pontual durante alguma fase da vida. A depressão sazonal, essa é curiosa. Essa se manifesta geralmente de tempos em tempos e está vinculada até mesmo às estações do ano. Né? Por exemplo, o maior índice de depressão no Brasil é registrado na região do Rio Grande do Sul. Estima-se que seja uma influência também pela falta da exposição à luz solar, que tem envolvimento sim com o nosso ciclo circadiano, a produção de melatonina, sim, isso tem influência. Da mesma forma, como os países nórdicos, como Finlândia, Noruega, Suécia, tem também um alto índice de depressão e também vinculado ao suicídio. Né? Então, atribui-se essa ideia da exposição ao sol do ritmo circadiano com as manifestações da depressão sazonal. Também existe a depressão com sintomas psicóticos. O paciente que não tem apenas a apatia, a anedonia, mas tem alucinações, tem delírios. E precisa ser tratado não somente com antidepressivos, mas, se for necessário, antipsicóticos. Ok? Com antipsicóticos. E na depressão pós-parto, a depressão pós-parto, infelizmente, é um caso comum também no Brasil. Atribui-se a fatores tanto hormonais como pelo novo, né? Aquilo que vai acontecer logo após o parto, uma queda expressiva de progesterona e estradiol. O cuidado com esse bebê, às vezes a certa decepção da própria mãe com o bebê que sonhou com um mundo completamente diferente do que ela tem vivido ali na sua relação com a família, com o próprio marido, com o próprio filho, algumas decepções, incluindo a doença, a perda do ritmo circadiano normal. Então, atribui-se um tipo de depressão chamada pós-parto, tá? Aqui o Denver, mas dano antidepressivo não vai levar para mania? Não, esse paciente não vai ser tratado apenas com antidepressivo. Eu disse que vai ser usado também com estabilizante do humor. Temos também o tipo de distimia, que faz parte do transtorno do humor, mas como eu disse, é uma forma mais branda, né? E que nem sempre tem uma intervenção medicamentosa, ou então um transtorno depressivo que não houve uma especificação clássica. E aí ele entra aqui no grupo do SOI. Quando o indivíduo tem mania, aí pode ser tipo 1, que eu expliquei já, tipo 2, a ciclotimia, que tem variações muito rápidas, bruscas, e aquela que também não obedece uma especificação clássica. Fala aqui pra mim se essa imagem ajudou vocês. Professor falando demais, né? Sim, Giovana, a valproico é usado sim para transtorno bipolar também, tá? Sobre fitoterápico, amanhã vou falar. Tá? Hoje não tem intervenção terapêutica ainda. Tá bom? Muito, que bom, Luísa. Like aí, gente. Like na aula. Vamos lá. Trouxe aqui mais um caso para você se inspirar nessa parte final da aula, né? A paciente aqui falando, olha, eu fico adiando tudo que tem que fazer. Eu procuro desculpas para não sair e quero ver gente. Faz uma semana que eu não lavo cabelo. Minhas roupas não cabem mais em mim. Eu só penso em me afundar nas cobertas e fico ressentida com a alegria dos outros, que me faz mal. Eu não consigo nem fazer uma conta simples do que ainda tenho no banco. Né? Também um relato de uma paciente numa fase depressiva. Então, eu preciso relatar para vocês a necessidade de prestar atenção no diagnóstico. Porque o diagnóstico é extremamente subjetivo. Tem gente me perguntando aqui, quando é que é borderline? Quando é que é uma distimia? Quando é que é uma depressão? Isso depende de quê? De um feeling. Não tem exame. Não existe exame laboratorial para classificar ninguém com depressão. Então presta atenção, porque aqui de uma forma madura, a gente está falando para pacientes e também para profissionais. Vamos sair dessa ideia de mágica. É preciso empatia, é preciso a clínica, ou seja, o ato de se inclinar para entender melhor o paciente. Eu trago para vocês aqui uma figura publicada na Lancet, em 2018, e ela pode ser muito ilustrativa para você entender como é que a gente diagnostica um indivíduo depressivo. Olha só. Durante 2 semanas, guarda isso, 2 semanas, o paciente tem que apresentar cerca de 5 ou mais de qualquer um dos sintomas que eu vou mostrar aqui para vocês.
Sintomas principalmente emocionais. O humor deprimido ou anedonia tem que estar no meio, certo? É aquele que fala assim, eu vou pra Paris, mas Paris... eu vou pra Nova York, eu vou pra Arraial da Ajuda, eu vou pro Ceará, nada pra mim faz diferença, tudo é cinza. Que graça tem assistir futebol? Uma bola entrando no buraco lá e o pessoal comemorando. Não vejo graça nisso. Percebeu? Que na verdade o que dá a pintura a tudo aquilo que a gente observa são os neurotransmissores. Porque se a gente colocar mesmo na forma seca, nada nessa vida tem graça. Você trabalha pra receber um pedaço de papel, pra pagar alguma coisa, pra você chegar no final da noite, comer, mas se coloca na boca um sanduíche, uma pizza, uma picanha, ou um pedaço de pão com manteiga, pra mim não faz diferença nenhuma que eu tô comendo. Quer dizer, quem dá o tempero pra nossa vida, de fato, são os neurotransmissores. Né? E se há um desequilíbrio, eu posso ter a manifestação aqui de anedonia, de humor deprimido. Então, um desses dois precisa estar presente. E às vezes, os dois estão aqui presentes. Né? Aí nós temos também, o que mais? Olha, possibilidades. Inutilidade e culpa. Se sente inútil, incapaz. Isso é comum. E, aliás, na terceira idade, né? Os indivíduos que se aposentam, muitas vezes, entra aqui de forma muito forte essa condição. Ideação suicida, planos ou tentativas também podem estar no pacote. Cansaço, perda de energia. Esses aqui procuram com certa frequência as farmácias procurando vitamina. Aí assiste na televisão, compre ômega 3 pra você melhorar. Não vai melhorar, porque o problema aqui não é apenas o ômega 3. Sono. Alguns dormem demais, outros dormem de menos. Né? Peso, olha aí, pode aumentar o apetite ou reduzir. E também queda na concentração, cognição e retardo psicomotor ou agitação. Né? Denver, vou ser aqui categórico. Desde o começo da aula, não estou dizendo que é apenas uma influência biológica. A razão não é biológica. O gatilho pode não ser pelo começo da queda de noradrenalina, mas sim um trauma influencia na biologia. Nós somos um agregado de 216 tipos, sim, que se conversam entre si através de neurotransmissores e eles participam desse processo. Não estou dizendo que eles são a causa, claro que não. Existe um fator psicoterapêutico, inclusive eu endosso aqui a importância da psicoterapia. A literatura já mostra que somente a farmacoterapia não é suficiente para trazer bons resultados, tá bom? Então estou aqui chamando, conclamando a presença dos nossos psicólogos para também ajudar a reverter esse quadro desse mal do século, né? Então, se vocês pegarem o livro clássico, né, do Stoll, ele mostrando as mesmas figuras, olha, humor deprimido, ou anedonia, olha aqui o coelhinho, não quero nem a cenoura, né? Ou então alguma manifestação, alteração do peso, transtorno do sono, agitação, ou retardo psicomotor, fadiga, ideação suicida, culpa, disfunção executiva, não consegue ir para o trabalho, pensar, né? Ficar atento com esses sinais que caracterizam a depressão. Na mania, vamos pensar aqui o oposto, né? Tem aqui falando aqui, deu 4. 4 o quê? Não entendi. Já deu 4, entendi. Ela falou assim, nossa, eu tô à beira aqui, né? Gente, uma coisa que eu preciso enfatizar. Todos nós podemos ter, um dia, uma manifestação dessa, né? Durante uma semana, eu aumentei peso, diminuí. Hoje eu tô com sono demais. Mas isso não pode persistir. Por isso que eu enfatizo a necessidade de pensar nisso ao longo de 2 semanas, pelo menos. Tá bom? Em relação à mania, humor elevado, expansivo, humor irritável, autoestima aumentada, mania de grandeza, correr riscos, aqui pensando no cara pulando paraquedas, rapel, dorme menos, fugacidade de ideias, fala demais e muito distraído, não consegue se concentrar. Isso é comum do paciente em fase de mania. Na hipomania, o número de episódios ele diminui, mas também são sinais importantes na hipomania, tá bom? Então, lembrando aqui, estou fazendo um relato que eu deixei até escrito, para chamar a atenção dos nossos queridos familiares e cuidadores. Sendo doença recorrente, identifique indícios de recidiva, objetivando intervir precocemente no episódio bipolar, tendo de crises e evitar o quê? A hospitalização. Lembre que o paciente dificilmente reconhece o episódio maníaco como doença. Esse é o problema. O paciente que está numa fase de mania acha que melhorou. E geralmente não procura atendimento nessa fase. Né? Então, quem é que mais nota a mudança de comportamento? Familiares e cuidadores, que conhecem há muito tempo. Então, quando a gente consegue identificar isso de maneira precoce, é mais fácil evitar que ele evolua para as crises. Tá bom? Qual exame poderia auxiliar no diagnóstico? Quem tem acompanhado aí no dia a dia? É que meu médico pediu para dosar a serotonina para saber se eu tenho depressão. Não. Da mesma forma que eu não doso dopamina para saber quem vai ter Parkinson. Da mesma forma que eu não doso noradrenalina para saber se o paciente tem hipertensão. Isso é um absurdo. E tem gente pagando caro por isso, esperando expectativas assim. Nossa, se aumentar a serotonina no plasma. Não, tem gente que melhora, a serotonina está normal no sangue. Tem gente que está mal, como deprimido e a serotonina está normal. Então tira isso da sua cabeça. Não existe exame laboratorial até o momento que possa nos auxiliar no diagnóstico da depressão. Existe sim exames que fazem parte do diagnóstico diferencial. Então deixa eu falar isso aqui um pouquinho. Se eu tiver um paciente que tem hipotireoidismo, está faltando o hormônio T4, a falta de T4 pode contribuir para a depressão? Pode. Então, ao identificar o hipotireoidismo, eu vou fazer a suplementação do hormônio tiroxina para tirá-lo desse quadro. Tá tudo bem. O indivíduo anêmico pode estar com fadiga, pode ter alteração do sono, sim, então eu trato o problema da anemia, um quadro de hipovitaminose, sim. Mas eu não tenho nenhum exame para falar. Faltou, é depressão. E quem estiver fazendo isso é, desculpa a palavra, picaretagem, porque não envolve. E começa agora a empurrar uma batelada de exames de forma desnecessária para uma série de pacientes. Tá? Então presta atenção aí. Trouxe para vocês, inclusive, um artigo que não fez nem um ano, 29 de setembro de 2021, mostrando potenciais biomarcadores para a depressão. Vocês acham que eu não estou de olho? Vocês acham que eu não gostaria de ter um biomarcador que pudesse trazer para a gente uma nova ideia? Só que os trabalhos mostram o quê? Inclusive esse aqui, feito por uma equipe extremamente competente de várias universidades do Brasil e da Austrália. E mostrando o seguinte, que os resultados indicam que mudanças de biomarcadores podem até existir, inclusive o BDNF. Só que eles têm potencial para avaliar a cronicidade da depressão. Olha aqui, ó, but not for its diagnosis. Ou seja, eu não tenho interesse, eu não tenho a possibilidade de avaliar BDNF e falar que o paciente tem depressão. É apenas acompanhar o quadro e não o diagnóstico. Bom? Será que imagem? Temos também trabalhos, inclusive de brasileiros. Bato palma para poder avaliar, através de alguns exames de imagem, avaliar algumas regiões de recompensa e predizer se o indivíduo tem mais chance de depressão. São estudos iniciais, recentes, e que a gente precisa ainda construir uma curva de aprendizado. Mas ninguém hoje vai fazer uma tomografia para falar, eu tenho depressão. Isso é também um equívoco, tá bom? Então vamos, através da ciência, buscar algumas informações. É verdade que até o livro do Stahl mostra que indivíduos aqui normais, né, entre aspas, ou seja, não depressivos, têm um estímulo maior na região do córtex pré-frontal, pacientes depressivos têm um estímulo menor, na região aqui mais abaixo, próximo à amígdala, ele tem um estímulo maior, mas isso, gente, é apenas uma observação pontual, com o número restrito de pacientes, com um grupo que a gente não analisou, idoso, criança, homem, mulher, influência de medicamentos. Então tudo isso é extremamente embrionário para colocar numa prática clínica, pagando caro, achando que está identificando ali um quadro de depressão, tá bom?
Aqui mostrando um enfoque de um trabalho falando sobre a neurobiologia da depressão, que a gente não deve estar olhando somente para o córtex pré-frontal. Então, só para chamar a atenção, porque isso já é um gatilho para aula de amanhã e de quarta-feira, de que a gente precisa valorizar outras regiõezinhas do sistema nervoso central, chamado hipotálamo, núcleo accumbens, amígdala, hipocampo, locus ceruleus, núcleo da RAF, área tegmental ventral. Opa, essas áreas aqui, ó, área tegmental ventral é riquíssima em dopamina. Núcleo da RAF, riquíssima em serotonina. Locus ceruleus, riquíssima em nora. E elas se conversam. Essas regiões são importantíssimas para a manifestação das emoções. Então, aquilo que ficava um pouco solto para você, assim, noradrenalina, aonde? Serotonina, aonde? Não, ela tem local, tem endereço. E trabalhos mais recentes mostram que essas regiões podem ser as regiões mais importantes desse controle, né? Que equilibra o nosso sistema emocional. Então, seria a falta de serotonina, noradopamina, em regiões tegmental ventral, núcleo da RAF, locus ceruleus, poderia contribuir? Esta é uma linha bastante forte, tá? Mas que, inclusive, pela sua falta, poderia até alterar algumas formas da nossa manifestação de comportamento. Então, tô caminhando pro fim, mas pensa comigo. Eu vejo que alguns pacientes depressivos têm mais uma característica embotada, são mais solitários, têm mais sentimentos de culpa. Outros são depressivos, mas só têm perda de interesse, de prazer, tem um humor deprimido. O comportamento não é igual para todo mundo, é um certo mosaico. Então, existe uma ideia, que até ventilada no livro do Stahl, deixa eu sair aqui da cena para você ver melhor, que alguns pacientes que são mais solitários, irritáveis, eles têm queda de serotonina. Outros que têm perda de interesse, de prazer, perda de felicidade, de alegria, queda da sua vigilância, está faltando um pouco de dopamina. E essas estimativas, já que eu não consigo fazer exames, avaliação do comportamento, pode ser um norte para o psiquiatra pensar assim, peraí, diante do que ele está relatando aqui, eu vou apontar mais para uma linha da serotonina. Então eu vou escolher aqui citalopram, citalopram. Não, pelo que ele está falando, dessa queda da vigilância, da perda de interesse, da perda da libido, eu vou tentar apontar agora para o aumento de dopamina. Então, para ele vai ser mais interessante o uso da bupropiona. Veja que o leque agora, na nova ferramenta que nós temos, podemos escolher determinado fármaco não apenas olhando para o efeito adverso que ele provoca, mas sugerindo uma hipótese mais coerente com as manifestações que o próprio paciente apresenta. Tá? Então essa figura ajuda bastante nessa observação. Aqui mostrando que regiões diferentes do sistema nervoso central mania, né? Então eu falo um pouquinho da depressão, mas chamando a atenção que região do córtex pré-frontal, região do estriado, tálamo, hipotálamo, região da amígdala, opa, o paciente começa a ter fugacidade de ideia, mania de grandiosidade, uma fala contínua, também devido ao desequilíbrio de neurotransmissores. Falta, na mania, é o oposto, excesso. Excesso de dopamina, de noradrenalina e serotonina. E daí uma contribuição ali do Never, que falou, poxa, mas seu doente depressivo não pode migrar para a fase de mania? Pode. E é por isso que entra a necessidade dos estabilizantes do humor. Ok? Muito bem, então, para a gente sair desse quadro, qual é o objetivo aqui de qualquer profissional de saúde? Gente, o indivíduo vai estar na fase aguda, a gente vai ter que tentar tirá-lo da fase de mania ou tirá-lo da fase de depressão. E para poder mantê-lo sob equilíbrio, a gente vai lançar mão de maneira medicamentosa ou por mudança de estilo de vida, ou as duas juntas, né? E por isso a estratégia de nós falamos durante 4 dias sobre esse assunto, tá bom? Então lembrando que, num contexto agora mais social, como o colega Denver estava pedindo, nós temos sim múltiplos estressores, mas isso depende da condição social, da personalidade do indivíduo, da resiliência. Experiências prévias, como é que foi? Né? Como é que todo mundo que sofreu o mesmo tipo de trauma vai evoluir para a depressão? Não, cada um responde de uma forma. Então existe um fator chamado epigenética. São os fatores externos modulando também esses genes que estamos aqui conversando. Existe o estágio de vida, experiências prévias, interpretações pessoais, e alguns evoluem para a tristeza e logo saem do quadro. Mas outros evoluem para complicações médicas e que pode ter, então, necessidade de intervenção terapêutica, medicamentosa ou não. Então, a carga genética ajuda, ela influencia, mas ela não é o fator determinante. Vai dizer, olha, seu pai era bipolar, seu pai tem depressão, você também vai ter. Não. Existem fatores que podem também nos blindar disso. E a psicoterapia é fundamental também nesse processo. Então, quais consequências da depressão não tratada? Parte final da aula agora. Professor, se eu deixar agora o indivíduo sem tratar mesmo, a chance é apenas infelizmente, ele vai viver embotado, ele vai precisar ser aposentado precocemente, ou então eu vou blindá-lo da chance de suicídio porque vai ter um acompanhante, um cuidador. Não, calma. Tem outros prejuízos. É uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que os hormônios influenciam a depressão, a própria depressão também pode, deixa eu sair da cena para você ver melhor, interferir no ciclo menstrual das mulheres, na produção de hormônios masculinos. Alterações do sistema imune, ou seja, a depressão tem uma relação direta com doenças autoimunes, vitiligo, psoríase, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, por conta da depressão. O hipercortisolismo, já falamos por quê, um problema sério na neuroplasticidade. Problemas cardiovasculares, então existe contato direto aqui de depressão, indução de hipertensão, acidente vascular isquêmico, hemorrágico, problemas gastrointestinais. Então, o ato de tratar a depressão também respinga sobre diversos benefícios endócrinos, gástricos, cardiovasculares e imunológicos. Tá? Ô Maria, que bom, gente, que vocês estão gostando aqui. Que bom. Existe algum exame genético? Algum genético que pode apontar para uma possibilidade, mas não vai caracterizar que você vai ter depressão. Pode ser de maior susceptibilidade, tá? Mas ainda estamos numa fase muito embrionária para poder determinar, olha, maior chance de depressão e ponto. Aqui eu trago para vocês bem fresquinho, de 2021, um trabalho que mostra a depressão como um risco para a demência. Notícia quente para vocês. O Brasil tem sido um dos maiores países com prevalência de Alzheimer. E a depressão é um importante contribuinte para a disfunção cognitiva. Então olha aqui o ciclo, vem comigo. Eu tenho maior desordem depressiva, eu aumento a oferta de proteína tau e de proteína beta-amiloide, que diminui BDNF. Com queda de BDNF, menos neurogênese, menos neuroplasticidade, mais citocina pró-inflamatória. Então peraí, esse ciclo se retroalimenta, sim. E outro detalhe agora, fortíssimo. Diabetes. Se você está achando que o problema do diabetes, o descontrole no acompanhamento glicêmico é apenas para angiogênese, problema cardiovascular, não cicatriza, lembra uma coisa, a gente também tem aumento da chance de demência por conta do diabetes tipo 2. Então aqui, ó, diabetes tipo 2, só diabetes já é um problema, só que eu estou associando agora com o assunto de hoje, depressão. Olha aí, a depressão casada com diabetes é também um gatilho para as manifestações neurodegenerativas. É seríssimo isso, né, que a gente está aqui falando. Então, analisando esse gráfico, eu já aponto para a aula de amanhã. A aula de amanhã a gente vai falar de estratégias não farmacológicas para a gente poder combater a depressão. E aqui vai ser o estímulo para amanhã, mostrando que nessa roda denteada aqui, ó, uma coisa empurra a outra, né? Infecções, inatividade física, obesidade, desbiose, dieta,
isolamento, prejuízo do sono, xenobióticos, tudo isso é gatilho para uma série de manifestações onde o assunto depressão está em voga. Então amanhã a gente vai poder excluir mitos, endossar verdades, para poder chamar a atenção que existe solução para a depressão sem uso de medicamento. Se necessário, aí a gente passa para quarta-feira para entender como que eles funcionam. Tá? Vai dando like aí, gente, e eu vou aqui finalizar a aula respondendo algumas perguntas de vocês. Eu vi muitos comentários importantes, aplicados, né? Vou deixar essa imagem para inspirar a nossa aula de amanhã, de como que a gente precisa se envolver com o paciente, se inclinar, aprender com ele. Porque a gente está diante de uma curva de aprendizado. Se você acompanhou a minha aula desde o início, vai perceber que uma série de observações pode permitir o entendimento melhor da depressão. Isso vai ser diferente de 2022. Agora, se eu não conheço todo o curso, a gente começa a viver na mesmice e na repetição. E não estamos na fase de repetir nada, porque é um assunto extremamente novo. Né? Aqui o pessoal gostando da aula, meu Deus, quanta coisa que eu aprendi. Deixa os comentários. É claro que eu vou te pedir para fazer o seguinte, não sai da aula ainda. Eu quero pensar hoje numa figurinha pra gente colocar no nosso Instagram. Né? Eu vou responder aqui algumas perguntas. E no nosso Instagram do Farmaco na Prática, a gente deixou aqui o convite para a aula de hoje, né? Você vai colocar aqui no meu feed, vamos colocar um coraçãozinho amarelo? Você vai colocar para mim nos comentários um coraçãozinho amarelo aqui no nosso feed, combatendo a depressão, aqui, ó. E uma frase, uma ideia, alguma coisa que você aprendeu hoje te chama a atenção. E que seja um estímulo para você convidar mais pessoas para assistir essa aula comigo amanhã, às 20 horas. Topa? São 4 dias. Essas aulas não vão ficar disponíveis ao longo das outras semanas. Depois fica pro acervo da comunidade Farmaco na Prática. Você que tem interesse em entrar na comunidade. Já somos mais de 2.000 membros. Tá faltando você lá. Na quinta-feira a gente abre as inscrições no finalzinho da nossa aula, onde a gente discute casos clínicos relacionados à depressão. Tá? Então quem já é da comunidade, por ter que falar, sabe que o nível de entrega é sempre o mesmo. Não tem aqui papel de parede, onde o professor dá uma aula de extrema dedicação, porque é uma propaganda, e lá dentro é tudo avacalhado. Quem é da comunidade sabe do que eu tô falando. O meu zelo que eu tenho por cada momento que a gente abre essa câmera, né, é entrega do começo ao fim. Então vocês vão deixar o coraçãozinho amarelo aqui, sim, mas eu quero que vocês vão lá no Instagram, Farmaco na Prática. No Instagram. Sabe por quê? O Instagram, você passa a ser também educado em relação à farmacologia.